Alimentos fit, será que são bons para a nossa dieta? Qual é a definição de um alimento fit? Você sabe o que é um alimento fit? Será que não é mais uma tentativa da gente ser enganado e tomar do nosso dinheiro? Clica no gostei, se inscreva no canal, pois alimentos fit pode ser algo excelente, como pode ser a roubada do século. E é roubada mesmo, sem o U, que é para machucar. Então, pessoal, vamos lá, brincadeiras à parte. Meus alunos vivem perguntando sobre alimentos fit, sobre alimentos zero, sobre alimentos diet, light, enfim, né? Temos diversas características. O primeiro de tudo é, o alimento fit, ele não existe. Como assim? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você fala de um light, diet, você tem uma definição. Por exemplo, o light vem de leve, do inglês. E é aquele tipo de alimento que tem redução de gordura, de sódio, de açúcar ou de colesterol. Já o diet, que vem do inglês dietético, tem na sua composição a ausência completa de algum ingrediente em particular. Então pode ser sem gordura, sem açúcar ou sem sal. Basicamente falando, o light você tem uma redução e o diet você zera alguma coisa ou chega muito próximo disso. Quando você fala de um alimento fit, você não tem uma definição concreta sobre isso. É algo tão novo que ainda não teve uma norma, um estabelecimento, olha, o fit ele deve ser isso, isso, isso. O fit ficou associado com uma coisa de saúde, de bem-estar. A palavra fitness é isso. Então, a palavra fitness não quer dizer que é feito para atleta, que é feito para esportista, que é feito para performance. Nem o diet, nem o light é isso. Imagina o fit. Então, o fit ele acaba que ele tem como princípio ser um pouco mais saudável, um pouco mais inteligente do que os outros alimentos. Obviamente você já entendeu que ele passa longe da obrigação de ser menos calórico, tá? De ser menos calórico. Inclusive nós temos alimentos fit que são mais calóricos do que a própria versão que ele tenta copiar. Aí você vai dizer, e qual que é a lógica, não é? Para que eu vou consumir um creme branco da Growth no lugar de o leite condensado, sendo que ele tem mais calorias? Então, mas caloria por caloria, você está certo, isso é uma preocupação. Agora, se você tem uma preocupação só com caloria, então vamos beber refrigerante no lugar de suco de laranja. Claro, refrigerante tem menos calorias do que o suco de laranja. É só jogar no Google. Mas, pô, Leandrão, suco de laranja, ele não tem exatamente açúcar, né, sacarose, ele vai ter uma frutose, que é um carboidrato de baixo índice glicêmico, que pode me gerar mais saciedade, vai ter micronutrientes, vai ter fitoquímicos, enquanto, né, o refrigerante ali não vai ter exatamente nada de bom, basicamente falando, que não seja o paladar, para quem gosta. Então você percebe que não é uma escolha assim, eu vou usar refrigerante ao invés de usar suco de laranja. Não, pelo contrário. Mesmo tendo mais calorias, é muito mais inteligente um suco. Quando você fala de um alimento fit, como eu disse, não tem um negócio batido, então você tem que analisar alimento por alimento. E não é uma propaganda do creme branco da Growth, não tem nada a ver, longe de mim. Quem acompanha meu canal sabe que eu tô, tanto faz como tanto fez para mim. Então, quando você pega, por exemplo, o creme branco, você está falando de algo que tem mais calorias do que o leite condensado. Você fala, para que eu vou trocar então? Só que o leite condensado vai ter açúcar, vai ter uma caloria alta, que ele continua sendo alta, só que sem poder de saciedade nenhum. Quando você fala de um alimento fit, como por exemplo o creme branco, que nem eu disse, tem que analisar um por um, ele vai ter um pouco mais de caloria, mas pô, você vai colocar gordura para dentro. Gordura vai dar muito mais saciedade. Você não vai dar um pico de insulina e estragar a sua sensibilidade à insulina. Não é terrorismo, realmente. Uma colherzinha de leite condensado normal não vai ferrar com a sua insulina assim, não funciona dessa forma. Mas se eu posso evitar algo que dê um pico de insulina para algo que não dê e me dê mais saciedade, é mais inteligente eu utilizar este alimento ao invés do outro, mesmo tendo mais calorias, como é o mesmo caso do suco de laranja, como é o mesmo caso de um whey protein. Agora eu vou levar longe mesmo, que é para gritar para que você entenda o exemplo.
um copo de whey protein vai ter 100 calorias. Aí você pega um refrigerante que vai ter, sei lá, 100 calorias. Você fala, pô, mas não tem nada a ver, um tem proteína, vai me ajudar, recuperação, não é gaseificado, não tem um monte de corante que vai me fazer mal e tal. E o outro eu não vou ganhar nada com aquilo. Isso é a mesma coisa. Só que aqui eu usei um exemplo claro, eu estou comparando, né, bola com quadrado, mas é para você poder entender que só a caloria não é determinante. Um outro ponto do alimento fit é que temos uma expectativa de ele ser mais saudável, tá? Então, em termos de adoçantes, corantes, emulsificantes, que ele use os que são menos agressores à saúde em menos quantidade. E aqui nós precisamos fazer uma ressalta. Muitos alimentos fit é muito mais entupido de coisas que podem fazer mal para a gente, porque justamente precisa dar o gosto. E não tem jeito, galera. O que dá gosto, aprenda isso, tá? É carboidrato, gordura e sódio. Você quer deixar um negócio gostoso? Enfia açúcar, gordura e sódio. Não necessariamente os três juntos em qualquer proporção. Mas quando você quer deixar algo saboroso, esse é o caminho mais fácil. Quando você vem colocando adoçantes, né, fibras para dar um volume, você não chega naquele gosto. E muitos na tentativa entopem e se tornam menos saudáveis. Isso acontece muito. Não tenho nada contra os veganos, muito pelo contrário, tenho diversos alunos veganos e vegans nos alimentos vegetarianos. Então, para tentar chegar em algo que fique saboroso, tanto quanto o alimento que a pessoa está trocando, você tem aditivos químicos muito fortes e às vezes se torna um alimento menos saudável. Eu sei, quem é vegan não é só por saúde, é um princípio, né? Eu entendo isso, mas eu estou aqui mostrando, tá? Nada contra você que é vegan. Já clica no gostei, se inscreve no canal, que eu sou quem faz mais vídeo de vegan. Pode procurar aí. Então, não necessariamente um alimento fit é o mais saudável. Às vezes, na tentativa, é entupido de coisas para chegar no sabor mais próximo possível. Um outro ponto muito legal dos produtos fit é que normalmente eles têm mais fibras na sua composição. Então, isso deixa um alimento com mais qualidade para a nossa flora intestinal, porque a fibra é um pré-biótico, ou seja, ela tem a capacidade de alimentar a nossa flora intestinal e ela se multiplicar para que se aumente os organismos vivos que a gente tem dentro da gente. Já falou sobre pré-biótico, probiótico, simbiótico? Sim, sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin, mais tema, aqui no YouTube ou no Google. Mas claro, óbvio, alguns alimentos fit conseguem ter menos calorias do que a versão original. Sim, claro. Então a gente faz a troca do açúcar, se coloca de repente algum tipo de adoçante e aí você reduz a quantidade de carboidrato. Às vezes coloca um pouco de gordura no lugar, mas não chega exatamente no que deveria ser em termos de caloria e você tem um alimento com menos densidade energética. O que é ótimo dependendo do contexto, né? Porque caloria não é ruim, o excesso da caloria é ruim. Agora, para quem está fazendo uma dieta de ganho de peso e precisa comer muito, a caloria é importantíssimo. Então, às vezes, colocar muitos alimentos fit na dieta, você pode dificultar um pouco. Claro que você não vai colocar um alimento que é uma porcaria, né? Não vai colocar pizza, então. Não, pelo menos não de início. Mas nem sempre a gente busca o que tem menos calorias. Isso depende de um contexto. Por exemplo, numa dieta de ganho de peso, de uma pessoa que tem muita dificuldade, foge do ideal, porque ela está visando performance física, e ela consome, por exemplo, menos salada possível, porque salada vai dar saciedade, tem pouca caloria, então compensa ela comer outra coisa e suplementar, de repente, com um probiótico, um composto de fitoquímico, usar fibras à parte numa última refeição do dia, como o psyllium, alguma coisa assim, porque é outro objetivo. E se esse objetivo vai mais longe, vale lembrar, como fisiculturistas fazem, eles comem sujo, né? Então, sim, coloca-se batata frita, pizza, hambúrguer, porque ele precisa bater a caloria de alguma maneira. Se ele for comer um prato de arroz integral, ele não consegue. Então ele reduz para o branco, ele não consegue. Então ele vai e come um bolo. Você fala, isso é ideal para a saúde? O atleta não visa saúde. Pode ser que o estilo de vida dele leve a uma saúde melhor? Beleza. Mas não está ligando para isso. O negócio é ganhar performance. Se der para conciliar com saúde, beleza. Se não der também, não estou aqui para ser saudável. Senão, comia banana e corria no parque, não é mesmo? Aqui o negócio é performance, é dar o show para quem está assistindo. Então, um abraço para todos os amigos fisiculturistas que trocam sim saúde por entretenimento para nós, tá? Para nós.
seres admiráveis. Bom, vou fazer o seguinte, vou deixar você com esse link aqui, que é tudo sobre barra de proteína. É muito importante que você entenda essa composição um pouco mais, para que você não seja enganado e coma uma barra de proteína que vai fazer mal para a sua saúde, mal para o seu shape, certo? Dá uma conferida aqui.